Fala galera, beleza? Eu sou o Giorgio, sou professor de Geografia e hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho a respeito dessa questão aqui que caiu na segunda fase da Unesp, vestibular de 2014, tá? E essa questão, pessoal, diz o seguinte: analise o gráfico. Então foi dado um gráfico evolução da temperatura média do globo. Então, o que a gente percebe é que, a partir do ano 10.000 antes de Cristo até o ano 2000 depois de Cristo, portanto, nos últimos 12.000 anos de história aí do nosso planeta, nós temos uma grande variação aí na temperatura média global, tá? E é interessante um detalhe, que por volta do ano 8.500, aproximadamente, 8.400, nós tivemos o fim da era glacial, tá? O fim de um período onde a temperatura média do nosso planeta vinha caindo gradativamente, tá? E naquele momento, a temperatura atingiu o seu mínimo, a média de temperatura do nosso planeta atingiu aí algo em torno de 12,4, 12,5 graus Celsius, na média, temperatura do planeta, tá? Mas a partir desse momento, a temperatura média do globo foi aumentando, até chegar no seu ponto máximo por volta aí do ano 5.000 antes de Cristo, uma temperatura em torno aí dos 17,4, 17,5 graus Celsius, como a gente está vendo no gráfico. E a partir daí, houve uma ligeira queda até chegar na temperatura atual, girando em torno aí dos 15,6, 15,7 graus Celsius, tá? Então, nos últimos 12.000 anos de história do nosso planeta, nós tivemos uma grande variação aí da temperatura média da Terra, tá? Com um momento aí de temperatura mínima e com outro momento aí de temperatura máxima. E é justamente sobre isso que a Unesp vai fazer a sua questão. Olha só o que está dizendo. Considerando as relações existentes entre as condições climáticas, dinâmica hidrológica e distribuição dos biomas no planeta, faça uma comparação do nível médio dos oceanos, da distribuição das florestas tropicais e equatoriais e nos momentos, em que a temperatura média do planeta alcançou um ponto de mínimo e de máximo no período destacado pelo gráfico. Tá? Então, vamos pensar no seguinte. No período em que a temperatura atingiu o mínimo, né, no fim da era glacial, por volta do ano 8.400 a.C., a temperatura chegou ali à casa dos 12,5, 12,4 graus Celsius aproximadamente. Tá? Então, essa foi a temperatura mínima nos últimos 12.000 anos aí de história do nosso planeta. Ok? Naquele momento, nós tivemos o quê? Um avanço das geleiras, tá? Uma redução do nível médio dos oceanos, uma menor evaporação e evapotranspiração, portanto, uma menor ocorrência de chuvas, o que acabou fazendo com que as florestas tropicais e equatoriais recuassem a sua dimensão original. Tá? Então, elas ficaram menores e, com certeza, isso interferiu bastante na biodiversidade apresentada por elas. Então, nesse momento de temperatura mínima, nós tivemos uma redução do nível médio dos oceanos, porque houve um avanço das geleiras em direção à região equatorial. Tá? Então, as geleiras que antes se restringiam apenas às regiões polares, elas avançaram em direção à região equatorial, não que chegaram na região equatorial, mas avançaram nessa direção. Tá?
Isso fez com que o nível médio dos oceanos abaixasse, ok? Houve uma menor evaporação e uma menor evapotranspiração porque as temperaturas médias globais estavam mais baixas, o que diminuiu bastante a precipitação pluviométrica, a chuva, e isso acabou interferindo nas florestas tropicais e equatoriais, que reduziram não só a sua dimensão, como também reduziram a sua biodiversidade. Por outro lado, no momento em que a temperatura atingiu o seu máximo, temperatura média global, por volta aí do ano 5000 a.C., nós tivemos o maior derretimento das geleiras, tanto das geleiras das regiões polares, quanto das geleiras presentes aí no pico das grandes montanhas, das grandes cordilheiras, Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia. E o resultado disso qual foi? Um aumento no nível médio dos oceanos. Então, houve um aumento no nível médio dos oceanos. E como a temperatura aumentou, a temperatura média global estava mais alta, uma maior evaporação e uma maior evapotranspiração também aconteceu, resultando em precipitações pluviométricas mais intensas, o que contribuiu para aumentar a dimensão das florestas tropicais e equatoriais e também, com certeza, a sua biodiversidade. Tudo bem, galera? Então, era exatamente isso que a Unesp, em 2014, com essa questãozinha aí de segunda fase, ela queria do candidato. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um joinha lá para mim. Beleza? Grande abraço. Precisando, sempre procure e a gente está aqui à sua disposição. Valeu?